Olá, pessoal! Nós estamos no final do primeiro semestre do nosso curso de Teoria Elementar. Nós vimos um pouco menos de um quarto do livrinho que eu disponibilizei. E eu preparei esse quadro com um resumão da teoria. Eu vou explicar cada item desse quadro, vejam se vocês lembram, que eu vou explicar muito brevemente, né? É muito importante que vocês voltem nos exercícios, que pratiquem os exercícios, se possível, diariamente, porque música é uma habilidade, precisa de prática. Então vamos lá. A teoria, a gente basicamente, vai entender uma ortografia e uma sintaxe. Que ortografia é essa? A gente tem em todo som, cada som, tem 4 parâmetros: altura, duração, intensidade e timbre. E basicamente a gente estuda a ortografia desses parâmetros, principalmente da altura, da duração, da intensidade, o timbre muito pouco. Mas a gente vai estudar a ortografia desses parâmetros. E a gente vai estudar a sintaxe, como que a música se organiza. Toda música, ela tem uma horizontalidade, que a gente chama de melodia, uma verticalidade, que a gente chama de harmonia, e padrões no tempo, que a gente chama de ritmo. Essa melodia, harmonia e ritmo, elas se entrelaçam de algumas formas. Então a gente tem, dentro dessas formas, que a gente chama de textura, que são formas em que a melodia e a harmonia se entrelaçam no tempo, no ritmo, né, criando tramas, por isso a gente chama de textura, criando tramas mais ou menos densas, né? A gente tem 4 tipos de texturas tradicionais. A gente pode ter até combinações numa música, a gente não precisa ter só um tipo de textura. A gente pode ter uma combinação de texturas, ora uma, ora outra. Mas a gente tem a monodia, monodia 1, então só uma linha melódica. Mesmo quando se cantam uma mulher e um homem juntos, uma mesma melodia, a gente chama de monodia. Heterofonia, a heterofonia, a gente já tem mais de uma linha melódica. Mas essas 2 ou 3 linhas melódicas, elas trabalham muito juntas. Se uma sobe, outra sobe, se uma desce, outra desce. No mais, uma faz uma variaçãozinha da outra. Então, a heterofonia, ela separa um pouquinho da monodia, mas não chega a ser uma homofonia. A heterofonia é muito encontrada na música antiga, na música grega antiga, no que a gente chama organa, que são músicas da Idade Média. Algumas músicas orientais a gente encontra a heterofonia. Na nossa música ocidental, moderna, muito pouco. O que a gente tem mais? A homofonia. Homo, mesma. O que é isso? São várias linhas melódicas, mas elas andam não do ponto de vista da melodia. Do ponto de vista da melodia, elas podem variar, uma subir, outra descer, mas do ponto de vista rítmico, elas estão juntas ou quase juntas. E no canto coral, no ponto de vista da letra, também elas estão juntas ou quase juntas, né? Isso é uma homofonia. A gente tem 2 tipos de homofonia. Um tipo muito comum na música popular é o que a gente chama de melodia acompanhada. O que é isso? Existe uma melodia principal, geralmente é aquela que é cantada, aquela linha que é cantada, e outra coisa, ou outras linhas, né, ou
ou grupos de acorde que acompanham essa linha principal. Então a gente tem uma linha acompanhada por um violão, uma linha acompanhada por acordes no piano, ou mesmo se o piano faz alguma coisa sempre mais ou menos igual, acompanhando a melodia principal. O que caracteriza essa melodia acompanhada, a homofonia na forma da melodia acompanhada, é sempre a gente ouvir uma melodia principal e perceber que outras coisas que acontecem ali estão acompanhando aquela melodia principal. Outro tipo de homofonia que a gente encontra muito no canto coral, ela é chamada justamente de homofonia coral. O que é isso? São várias linhas melódicas, né? A linha melódica do soprano, do contralto, do tenor, do baixo, elas existem, né? Uma pode subir, outra descer, mas a letra está mais ou menos junto. E o ritmo caminha também junto ou quase junto. Isso é a homofonia coral. E a gente tem, por último, a polifonia, várias linhas. E a polifonia, o que caracteriza a polifonia é a independência das linhas melódicas. Isso acontece no canto coral muito quando as letras não coincidem, né? Quando um naipe começa, depois o outro começa, quando o outro começa, o outro para, e a conformação rítmica de cada voz é bem diferente e a letra também acaba ficando bem diferente uma da outra. Então a polifonia é a textura de maior independência. Nós vimos como que a gente escreve, né, a ortografia da altura, né? As alturas, primeiro, a gente retira do universo sonoro, do contínuo sonoro, principalmente 7 sons. E a gente dá nome a esses 7 sons de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É muito importante, eu friso isso bastante, que a gente saiba esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si de forma completamente automática, que a gente possa falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 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 Dó, Ré, Mi, né? Falar essa ordem muito rapidamente, ascendente e descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, né? Por quê? Porque a música é tempo, né? O tempo da música não para pra gente pensar que nota que vem depois de cada nota. Então isso tem que estar absolutamente automático. Esse é o pré-requisito básico para que a gente possa ler música. Isso tem que estar completamente automático. Essa ordem, a ordem saltada que eu falo muito também, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, ou Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, né, descendente. Então tudo isso tem que estar muito, muito, muito automático, porque senão a gente não começa a ler música, tá? Então, onde que a gente escreve música? A gente escreve dentro do pentagrama, penta 5, grama linha, tá? Um sistema de 5 linhas, em que a gente utiliza as linhas e os espaços. Primeira linha, primeiro espaço, segunda linha, segundo espaço, terceira linha, terceiro espaço, quarta linha, quarto espaço, quinta linha, primeiro espaço suplementar superior. Então, além das linhas, das 5 linhas e 4 espaços, a gente utiliza linhas suplementares superiores e inferiores, linhas e espaços suplementares superiores e inferiores. Aqui a gente tem a segunda linha suplementar inferior, segundo espaço suplementar inferior, primeira linha suplementar inferior, primeiro espaço suplementar inferior. Aqui, ó, nesse final aqui, a gente tem primeira linha, primeiro espaço suplementar superior, primeira linha suplementar superior,
segundo espaço suplementar superior, segunda linha suplementar superior. Então, linhas e espaços suplementares inferiores e superiores. Além do pentagrama e a colocação de notas no pentagrama, a gente utiliza, para a gente poder ler a nota aqui no pentagrama, a gente utiliza as claves. Claves é um sinal que a gente coloca no início do pentagrama que dá nome a uma nota. Essa aqui é a clave de Sol. Ela é um G estilizada. O G é o Sol. E ela significa que o Sol está aqui, ó, no início desse desenho da clave de Sol. Essa aqui é uma clave de Fá. E ela significa que o Fá está aqui, entre esses dois pontinhos da clave de Fá. Agora, as duas claves, a clave de Sol e a clave de Fá, elas têm funções diferentes. A clave de Sol, ela serve para escrever notas agudas. A clave de Fá serve para escrever notas graves. Quando a gente faz isso que eu fiz aqui, utilizei 2 pentagramas e coloco no pentagrama de cima a clave de Sol e no pentagrama a clave de Fá, a gente cria um sistema em que a gente tem 5 linhas aqui, mais 5 aqui, e mais uma linha no meio, que é o Dó, que é o Dó central do piano. Esse Dó, ele é lido aqui, tanto na clave de Sol, quanto na clave de Fá. Ou seja, ele está na primeira linha suplementar inferior da clave de Sol, mas também está na primeira linha suplementar superior da clave de Fá. E com esse sistema de 5 mais 5 mais 1, a gente tem um sistema que a gente chama de endecagrama. Endeca, em grego, 11. Grama, linhas. Um sistema de 11 linhas, que é o sistema que a gente utiliza no canto coral. A gente utiliza a clave de Fá e a clave de Sol. Tá? E com esse sistema, e é o sistema também que a gente utiliza basicamente no piano, né? E com esse sistema, a gente coloca aqui todas as notas que a gente, porventura, utilize no canto coral, né? O baixo no coral começa no Fá. Um baixo profundo vai até um Dó, esse Dó gravão, né? O soprano agudo termina nesse Lá. E a gente muitas vezes tem solistas, né, que vão até o Dó, até mais que o Dó. Mas esse Dó aqui como um limite do canto coral, assim, extremo, né? O limite do soprano é o Lá, mais um extremo no Dó. Então aqui a gente tem todas as notas que a gente utiliza. Eu escrevi aqui em pretinho e em branco, né, vazado e preenchido, só para mostrar as linhas e os espaços, todas as linhas e espaços que a gente tem aqui no endecagrama, né? Então, é importante também a gente ter a leitura automática do endecagrama, tá? A gente saber que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 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 Dó. A gente saber isso aqui de forma automática. Se a gente souber isso aqui de forma muito automática, a gente sabe identificar cada nota dentro da partitura. Então, é um exercício que a gente deve fazer sempre. Pegar um daqueles exercícios que eu gravei lá, de endecagrama, de falar o nome das notas e repetir várias vezes. É muito importante que isso também esteja automatizado. Muito automatizado.
primeiro automatizar a ordem das notas, sem elas a gente não consegue automatizar o endecagrama, mas também automatizar o endecagrama, tá? Além disso, o que a gente viu? A gente viu as durações. As durações. A gente tem um sistema de durações em que é um sistema que eu falo que é um sistema relativo, duplamente relativo, proporcional, duplamente relativo. O que é isso? Ele é proporcional e numa proporção por 2. Ou seja, a figura maior, a duração maior, ela se divide em metade, que se divide em metade, em metade, em metade, em metade, em metade. Então, é sempre uma divisão por 2. Tá? A maior figura que a gente tem é chamada de semibreve. Semibreve. E é essa bolota. Ela tem uma representação de som, ela tem uma representação de silêncio e ela tem um numeral associado. Esse numeral vai ser importante quando a gente for ver o compasso, né? Então, a nota de som, ou a figura de silêncio e o valor 1, o numeral 1. A segunda, a mínima. A mínima é metade da semibreve, metade da duração da semibreve. A figura de som, a figura de silêncio e o valor 2. A semínima. Semínima, metade da mínima. Figura de som, a figura do silêncio, da pausa, pausa de semínima. E o valor, o numeral 4. Essa aqui é a colcheia. Colcheia, metade da semínima. Metade da semínima. Figura de som, figura de pausa, numeral 8. Semi colcheia, metade da colcheia, figura de som. Então a mínima tem uma cabeça branca e uma haste. Semínima, cabeça preenchida e uma haste. Colcheia, cabeça preenchida, uma haste e um colchete. Semicolcheia, cabeça preenchida, uma haste e 2 colchetes. Essa próxima aqui é a fusa, metade da semicolcheia. Figura de som, cabeça, haste e 3 colchetes. A figura da pausa tem também 3 colchetes dessa forma. E o numeral associado é o 32. E por último, a semifusa. 4 colchetes, cabeça, haste, 4 colchetes. A pausa, também com 4 colchetes. E o numeral 64. O que a gente tem mais aqui? Além desse sistema aqui que a gente tem sempre por 2, a gente pode ter a nota pontuada. O que significa a nota pontuada? Ela aumenta na duração da nota em mais metade dela. Então uma colcheia pontuada é igual a colcheia ligada à semicolcheia. A semínima com 2 pontos significa uma semínima mais uma colcheia mais uma semicolcheia. A mínima com 3 pontos significa a mínima ligada à semínima, ligada à colcheia, ligada à semicolcheia. Então, a gente tem 2 formas de
de aumentar esse espectro das durações, né? Além dessa divisão sempre por 2. Que é colocar um ponto aumentando a figura na metade dela, ou na metade da metade, ou a metade mais a metade da metade, ou a metade mais a metade da metade mais a metade da metade da metade, né? Então é a utilização dos pontos. Outra forma da gente utilizar durações além dessa proporção por 2 é fazendo a ligadura de prolongamento. Sendo que a ligadura de prolongamento a gente pode fazê-la em qualquer nota. Então eu posso ligar direto uma mínima a uma semicolcheia. O que não é possível aqui. A gente só coloca um ponto, ou 2 ou 3. Quando a gente coloca 3 pontos, a mínima mais a semínima mais a colcheia mais a semicolcheia. A gente não tem como aumentar a mínima em uma semicolcheia, a não ser que a gente coloque a ligadura de prolongamento. Então, a ligadura de prolongamento, a ligadura de prolongamento também, ela vai ultrapassar o compasso. Aqui eu não coloquei a barra de compasso, mas tudo bem. Eu vou falar o que é o compasso e a barra de compasso. Antes, eu queria falar de pulsação. O que é pulsação? Pulsação também é chamado de beat, de pulso, de batimento. É a unidade básica da música, tá? Toda música a gente precisa sentir uma pulsação para que a gente possa cantar, tocar essa música. A pulsação é aquela coisa que a gente faz, às vezes de forma até automática, de bater o pé, bater a mão, ou bater palma, ou estalar os dedos enquanto a gente está ouvindo uma música. Essa sensação de batimento, de pulsação, ela é uma unidade básica da música. Ela é uma unidade neutra, ela não precisa estar escrita, mas a gente sente na combinação dos ritmos da música. Essa pulsação, ela pode variar, né? O que a gente chama de andamento. Eu falei então que o nosso sistema de duração é um sistema relativo, duplamente relativo. Por que duplamente relativo? É aí que entra a pulsação e o andamento. A gente precisa, para a gente conseguir ler, cantar uma música, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, escolher qual das figuras a gente vai utilizar como unidade de medida. Qual figura que vai ser a unidade de medida? 90% dos casos, a unidade de medida é a semínima. Mas também, algumas vezes, a gente tem a colcheia como unidade de tempo, ou algumas vezes também a mínima como unidade. Tá? Grande maioria é a semínima, mas algumas vezes a mínima ou a colcheia. As outras, muito raramente, a semicolcheia. Tá? Então, o que significa isso? Quando a semínima é a unidade de tempo, a semínima que a gente vai ficar batendo lá o tempo. Se aparecer uma mínima, a gente vai bater 2 tempos. Se aparecer a colcheia, vai ser a metade do tempo. E então, primeira coisa, escolher qual a figura será a unidade de tempo, será a pulsação. E a segunda coisa, qual o andamento, qual é o tempo dessa pulsação, né? Isso é o que a gente chama de andamento. Uma forma de escrever andamentos é a gente colocar uma denominação por um andamento. Então a gente pode chamar esse andamento de largo, lento, adágio, andante, moderato, allegro, presto e muitas outras formas, vivo, allegretto,
andantino, tem outras formas, mas essas aqui são básicas. Uma segunda forma que a gente pode definir o andamento é por um número que são batimentos por minuto. Em 1817 foi inventado um instrumento de relojoaria que é o metrônomo, que é aquele instrumento que fica com um pêndulo que fica batendo. Pá, 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 pá. Hoje a gente não usa mais aquele metrônomo de relojoaria, a gente usa um metrônomo no celular, um aplicativo de celular, mas a função é sempre a mesma, bater a unidade de tempo. E a unidade de medida também é a mesma, batimentos por minuto, né? Então, o largo, o que a gente chama de largo, é mais ou menos 40 batimentos por minuto. O lento é em torno de 60, o adágio em torno de 66, o andante em torno de 76, isso é aproximado. Moderato em torno de 105, 108, alegro 120, o presto 160 batimentos por minuto. Então, esses são andamentos. São andamentos. Então, a gente sabe, quando a gente sabe qual figura é a unidade de tempo e qual o valor dela no tempo, em batimentos por minuto ou em denominação, a gente já consegue cantar uma música. Além dessa pulsação do andamento e dessas figuras de duração, a gente tem uma outra coisa na música que a gente chama de métrica. O que é a métrica? A métrica é uma regularidade de apoios e suspensões. É a métrica que faz a gente dançar. Porque a música ela tem uma combinação de apoios que é feita pela combinação de alturas, de ritmos, de acentos, que dão pra gente uma sensação de apoios e não apoios. A gente tem 3 tipos de métricas que são básicas, e tem a ver com a dança, tem muito a ver com a dança. A primeira binária, em que a gente apoia e não apoia, apoia e não apoia. Então, 1, 2, 1, 2. A ternária, que a gente apoia e tem 2 não apoios. Apoia, não apoia. Não apoia. Não apoia. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ternária. E quaternária, que é quando a gente tem um binário lento, em que a metade de cada tempo se transforma num tempo. E na dança, a gente faz isso no tridimensional, a gente vai para frente e para trás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando a gente faz isso muito rápido, vira o binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Então, o quaternário, ele é como se fosse um binário em que as metades de tempo viraram tempo. Então, a gente tem esses 3 tipos de métrica: binária, ternária, quaternária. Como que a gente anota isso? A gente anota no compasso. Primeiro, para a gente ler o compasso, a gente vê uma partitura, a gente vê sempre divisões assim, ó. Divisões assim, uma linha cortando o pentagrama. Essa linha que corta o pentagrama, ela separa o compasso. Então, o que está dentro ali é um compasso, um sistema binário, ternário ou quaternário, tá? Tem outras
outras formas como barra dupla e tal, que eu já expliquei na aula específica do compasso. Mas a forma como a gente encontra os compassos é sempre assim, com barras no pentagrama. E como que a gente denomina o compasso? A gente denomina com 2, 3 ou 4, que são chamados compassos simples. 2 é o binário, 3 é o ternário, 4 é o quaternário. E a gente usa um sistema que parece uma fração, mas não é uma fração, com um numeral em cima e um numeral embaixo. O numeral de cima é justamente quantas figuras a gente tem no compasso. Ou seja, 2 binário, 3 ternário ou 4 quaternário. E o numeral de baixo é justamente esse numeral daqui. Esse numeral que significa a figura. Então, quando a gente tem o compasso 2/4, o que a gente está dizendo? Que é um compasso binário, ou seja, tem 2 tempos, e esse tempo é uma semínima. Quando a gente tem lá 3/2, por exemplo, a gente tem que é um compasso ternário e a unidade de tempo é uma mínima. 4/8, quaternário, 4 tempos, e a unidade de tempo é uma colcheia. Então, isso é o compasso simples. Mas a gente tem também um compasso composto. Qual é a diferença do compasso simples para o compasso composto? Aqui no compasso simples, a gente tem a unidade de tempo definida aqui. E essa unidade de tempo é uma dessas figuras aqui. E por ser uma dessas figuras aqui, a gente sabe que o nosso sistema é sempre divisível por 2. Então, a primeira divisão interna do compasso simples, a divisão do tempo do compasso simples, é uma divisão por 2. Por exemplo, a mínima vale 2 semínimas. Ou a semínima vale 2 colcheias. Né? Então, no compasso simples, a primeira divisão do tempo é uma divisão por 2. A segunda é uma divisão por 4. Tá? No compasso composto, já não é assim. O que diferencia o compasso composto é justamente que a divisão interna da unidade de tempo, ela é por 3. Então, o que acontece? Um compasso composto, ele tem uma figura de unidade de tempo que possa ser dividida por 3. Como que a gente faz para ter uma unidade de tempo que possa ser dividida por 3? A gente pontua ela. Então, a unidade de tempo de um compasso composto é sempre uma figura pontuada. Então, a gente tem 2/4, que é um compasso binário, que a unidade de tempo é a semínima. Mas a gente tem um compasso binário composto, em que a unidade de tempo é uma semínima, mas pontuada. Uma semínima pontuada. Só que a gente não tem um numeral para semínima pontuada. Então, como que a gente escreve o compasso binário composto? A gente escreve pela primeira subdivisão da unidade de tempo. A subdivisão da semínima pontuada são 3 colcheias. A subdivisão da semínima pontuada são 3 colcheias. A gente tem compasso binário, ou seja, 2 semínimas pontuadas. 2 semínimas pontuadas significa 2 grupos de 3 colcheias. Né? Uma semínima pontuada, 3 colcheias. Mais uma semínima pontuada, mais 3 colcheias. Então, como que a gente denomina o binário composto? A gente denomina o binário sempre com 6, porque são
dois grupos de 3. Dois grupos de 3 o quê? No caso da semínima pontuada, dois grupos de 3 colcheias. Então, assim, fala-se, para se resumir, o compasso composto correspondente ao 2/4 é o 6/8. A gente multiplica por 3 e por 2. Né? Você pode pensar assim, mas você pode raciocinar o que significa. Aqui são dois grupos de 3 colcheias. Cada 3 colcheias forma a unidade de tempo. Tá? Aqui, 3/2 é o compasso simples. O correspondente dele, ou seja, que também tem a mínima, mas nesse caso é a mínima pontuada, vai ser um 9/4. 9/4, o que significa? Três grupos de 3 semínimas. Porque aqui a divisão é a semínima. A mínima pontuada, a divisão é a semínima. Então, 3 grupos de 3 semínimas. 9/4. Aqui, o correspondente de 4/8. O correspondente de 4/8 vai ser o 12/16. Ou seja, 4 conjuntos de 3 semicolcheias. Cada 3 semicolcheias forma uma colcheia pontuada, que é a unidade de tempo. A unidade de tempo é a colcheia pontuada. Então, quando a gente vir um compasso composto, nós temos de cara que pensar, essa não é a unidade de tempo. O 16 não é unidade de tempo. É a figura pontuada acima do 16. Acima do 16 é o 8. Então, é a figura pontuada em 8, a colcheia pontuada. 6/8, a unidade de tempo não é a colcheia, é a figura pontuada acima da colcheia, ou seja, a semínima pontuada. 9/4 não é a semínima, é a figura pontuada acima da semínima, a mínima pontuada. E então, binário 6, ternário 9, quaternário 12. Por quê? Porque 6, porque 2 grupos de 3. Por que 9? Porque 3 grupos de 3. Por que 12? Porque 4 grupos de 3. Tá? Além desses compassos simples e compostos, a gente tem outros compassos que a gente não vê muito no canto coral, principalmente nesse repertório coral para leigos que a gente canta. Eles são os compassos alternados e os compassos assimétricos. Eu vou explicar aqui os compassos alternados. Os assimétricos são muito mais raros de acontecer, mas os compassos alternados a gente pode chegar a ver. Um compasso alternado comum é o 5/4. Por que ele é alternado? Por 2 motivos. O 5/4, ele é, na verdade, a combinação de um binário mais um ternário. É alternado justamente por isso. Naquela música, com 5/4, ele está alternando binário e ternário. Binário e ternário. Então, é uma música que a gente tem 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Na aula sobre compassos alternados e assimétricos, eu dei alguns exemplos. O 7/4 é uma combinação de 3 de ternário mais quaternário, ou quaternário mais ternário, né? Em que a gente tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. A gente encontra também, principalmente nessa forma 5/8 e 7/8, uma outra forma de alternância. Não mais alternância de compassos binários e ternários, mas uma alternância de subdivisão, uma alternância de unidade de tempo pontuada e não pontuada. Então, o 5/8, ele muitas vezes
ele pode querer representar uma semínima pontuada mais uma semínima. Então fica pá, 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 pá. Então a alternância de um tempo pontuado e um tempo não pontuado. E o 7/8 com uma alternância de um tempo pontuado e 2 não pontuado. Pode inverter a ordem ali, ser um não pontuado, um pontuado, um não pontuado, mas basicamente seria pá, 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 né? Então 7/8 como essa alternância de um tempo pontuado e 2 não pontuados. Então esse aqui é um resumão de tudo que a gente viu na teoria, mas só saber a teoria não significa que a gente sabe ler música. A gente tem que praticar, praticar e praticar. Tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço.